Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Aposto que vocês que chegaram até esse vídeo estão esperando por esse momento aqui. Agora nós vamos preparar o equipamento para fazer o teste final e ter 100% de certeza que o equipamento pode ser entregue para o cliente sem nenhum esquenta-cabeça. Olha aqui, eu vou mostrar como é que ficou a bomba. Olha aí, ó, o acabamento dela. Toda verdinha, pronta para trabalhar. Aqui você encontra todos os dados do motor. Os dados da bomba tem uma etiquetinha própria aqui, porém, infelizmente ela está bem deteriorada pelo tempo. Mas aqui a gente consegue ainda observar a pressão de trabalho dela. Aqui, ó, temos a pressão mínima de 40 MCA e a pressão máxima de 70 MCA. Aqui a vazão, né? As informações de vazão da bomba. A vazão mínima dela seria 1.800 litros por hora. Isso quando ela tiver numa pressão de 70 MCA. E a vazão máxima de 5,3 metros cúbicos. Seria 5.300 litros por hora se ela estiver trabalhando na altura de 40 MCA, que seriam 40 metros de coluna d'água. Eu vou montar uma bancada aqui de teste para a gente simular a instalação dela fazendo a captação de água de um poço. Então vocês vão acompanhar comigo aí. Vamos acompanhar e vamos meter pressão nessa bomba aí para ver o que vai acontecer, rapaz. Saca só aí, pessoal. Uma bomba desse tipo, ela tem que trabalhar para ela poder fazer a sucção da água. Tem que estar completamente cheio de água ou líquido dentro do bombeador. Nesse sistema de instalação precisa ter uma válvula no fundo, conhecida como válvula de fundo de poço. É uma válvula de retenção que impede com que a água retorne pela tubulação e faça a bomba ficar sem líquido dentro. Eu vou fazer em um próximo vídeo demonstrando como é feita a escorva do equipamento. Escorva ou sangria, como chamam, é nada mais nada menos do que você encher o equipamento com água e a tubulação de sucção. Toda essa parte tem que estar completamente cheia de líquido, sem bolhas de ar, porque senão a bomba não vai funcionar. Muitas vezes você coloca a água aqui com a válvula no lugar e você pensa que está cheio, mas não está. Às vezes fica uma bolha de ar aqui dentro, uma bolsa de ar, que quando você ligar esse ar vai impedir de a bomba fazer a sucção e o recalque do líquido. Beleza? Então em outro vídeo eu vou mostrar como que é feita a escorva correta do equipamento. Outra forma seria a bomba trabalhar afogada, como é chamado. Seria ela fazer a captação de um reservatório onde tivesse com um nível mais elevado do que o equipamento, fazendo com que toda a parte já tivesse com líquido. E posteriormente você ligar o equipamento para fazer o recalque e mandar essa água numa altitude maior do que onde se encontra o reservatório, ou pressurizar uma rede, como por exemplo para você utilizar o sistema de combate a incêndio, enfim, tem várias possibilidades, beleza? Vamos agora instalar a tubulação do recalque para a gente fazer as demonstrações na bancada. Então agora tudo pronto. A gente tem um manômetro aqui para conferir a pressão. Sempre quando montar esse sistema para teste, ter certeza que o sistema aqui de recalque suporte a pressão máxima da bomba. Aí não tem problema de acontecer algum acidente, estourar algum cano, né? Que aqui na saída da bomba a gente pode fechar esse registro aqui 100%, sem ter problema nenhum. A bomba é feita para trabalhar na pressão máxima dela. Então se nós fechar o registro de saída totalmente por um período de tempo aí de teste, não vai ter problema nenhum. O que geralmente não pode acontecer é fechar o registro da entrada de uma bomba. Tanto para você, minha bomba é muito forte
e eu preciso diminuir a vazão dela e vou fechar o registro da entrada para não forçar a bomba. Não é correto jamais você fechar a sucção de uma bomba, e sim o recalque. Se você quer controlar a vazão ou a pressão de uma bomba, sempre fechar o registro de saída, que você não vai estar forçando a bomba, pelo contrário, você vai estar aliviando a carga do motor elétrico. E a bomba é feita para trabalhar na pressão que ela foi projetada, então se você fechar a saída dela, ela vai ter que aguentar. Se não aguentar, tem alguma coisa errada. Agora vamos fazer então, para ligar ela, eu vou deixar o registro um pouco fechado e vamos acionar o motor elétrico. Então tá aí a bomba funcionando 100%. Vamos fazer alguns testes aqui, ó. Pressão dela ali naquela posição que eu deixei o manômetro, o registro quase nem marcou nada no manômetro, ó. Então essa bomba ela foi projetada para trabalhar no mínimo em 40 MCA. 40 MCA seria 4 kg de pressão, mais ou menos aqui, ó. Aqui seria o ponto mínimo de altitude para ela mandar a água, para fazer o bombeamento. Por quê? Porque se você trabalhar com uma pressão menor do que essa, você pode acabar sobrecarregando o motor elétrico, porque vai ficar mais pesado para ele bombear a água, ele vai mandar mais água do que a vazão máxima que ela sair de fábrica testada, né, que seria esse modelo de bomba, 5.300 litros por hora. Teoricamente tem que estar saindo 5.000 litros e 300 por hora aqui nesse cano. Se a gente diminuir a pressão aqui, ó, vamos zerar a pressão. Aqui ela está jogando mais água do que os 5.300 litros, então o motor vai trabalhar um pouco mais pesado, porque ele está transportando mais líquido. Consequentemente, quando a gente vai diminuindo a vazão e aumentando a pressão do equipamento, o motor vai diminuindo a carga nele, vai aliviando o motor elétrico. Então aqui, ó, vamos fechar para ver se ela vai atingir a pressão máxima de trabalho dela, que seria de 70 MCA. Então a gente tem aqui, ó, 5 quilos seria como se fosse 50 MCA, 50 metros de coluna d'água. 6 quilos 60, 7 quilos, que é onde está exatamente nos 7 quilos ali, seria os 70 MCA. Então 70 MCA é a pressão máxima sem vazão. Ó, tá fechada. Então, para ela trabalhar, tem que ser tipo menos que 70, porque 70 é onde ela vai morrer, ela não vai mais ter pressão suficiente para ela bombear a água. E acima dos 40 para você não sobrecarregar o motor. Digamos que o ponto ideal desse equipamento seria nos 50 metros de coluna d'água, 5 kg de pressão. É mais ou menos esse é o ponto ideal de trabalho para esse equipamento. Na placa de identificação do motor a gente tem as informações de trabalho dele aqui, ó. Amperagem. Se ela estiver trabalhando na tensão de 127 volts, a corrente de trabalho dela não pode ultrapassar 19,75 amperes. Se ela estiver trabalhando em 220 volts, que é o nosso caso, a corrente de trabalho dela ideal não pode ultrapassar 10,45 amperes, podendo chegar à máxima de 11,85 em 220. Vamos ver aqui ela trabalhando em 50 MCA, qual que é a corrente dela. – 8,6 amperes. Então tá dentro do ideal. Eu vou fechar o registro para a gente ver o que vai acontecer com a carga do motor.
Fechei totalmente. 7 kg de pressão, 70 MCA. Olha o que aconteceu com a corrente elétrica. Abaixou. Vou abrir um pouquinho mais. Ó. 8 amperes em 60 MCA. Tá mandando uma quantidade de água aí considerável. Vamos abrir mais agora o registro para você ver que vai aumentar a corrente. Ó. Agora ela aumentou bastante. Está abaixo da curva de trabalho dela. Então é onde o motor demanda de mais corrente elétrica, porque ela está mandando mais água. Então, trabalhando no perfeito funcionamento do equipamento aí. Teste, passou em todos os testes feitos. O que a gente pôde concluir nessa manutenção? Se o cliente falou que o motor não ligava e a única coisa que foi feito no motor elétrico foi uma limpeza e troca dos rolamentos. Então, quando ela chegou aqui para nós, eu fui dar uma mexida, ela estava um pouco travada. Mas o problema maior deveria ser aquele barro que vocês observaram na tampa traseira. Pode ter entrado barro na chave do platinado, porque quando ele ligava a bomba ela só roncava. Então não embalava o motor. Provavelmente aquela limpeza que foi feita já solucionou o problema ali. Agora vai ser aconselhado o cliente fazer a instalação, como foi ele que retirou, ele mesmo vai instalar. A gente orienta ele a colocar no lugar, se caso não funcionar lá o motor elétrico, o problema está lá na instalação dele, ou pode ser a chave de acionar esse motor, ou um mau contato na rede elétrica. Às vezes acontece de dar algum mau contato nos terminais de conexão da rede elétrica, né? Então é isso aí. O equipamento está funcionando 100%. Esse teste com ela toda fechada, a gente pode observar os vazamentos no selo mecânico, ó. O selo mecânico ele veda ali, ó, aquela região lá atrás do acoplamento, ó. Não aparece nenhum vazamento, então tá show de bola. Essa água que escorreu aqui da montagem dos canos, ali tem um vazamentinho. Então vocês podem observar que quando você fecha a saída de uma bomba, você não está sobrecarregando o motor, você está aliviando o motor. Só isso não pode ficar por muito tempo fechado, tipo, acima de 5 minutos já começa a aquecer aqui a bomba. Isso aqui pode gerar um problema ali que em próximos vídeos aí vocês vão poder observar o que acontece. Em situações onde às vezes alguma pessoa esquece um registro fechado e deixa o equipamento ligado por várias horas, por exemplo, pode acontecer um problema. O crédito da pintura do equipamento é o nosso colaborador Moisés Machado. É um dos machados do canal que vai aparecer aqui nos dias daí. Beleza? Para fazer o teste de vazão é bem simples. Se a gente precisar fazer um teste de vazão, a gente direciona esse líquido aqui para um recipiente com um volume devidamente calculado. Geralmente a gente utiliza galões de 20 litros. Nós temos um galão ali de 20 litros que é calibrado. Aí você faz o cálculo, quanto tempo leva para encher aquele 20 litros em determinada pressão. Aí você compara com a tabela da fábrica. Lá vai estar descrito qual vazão correta que esse equipamento dá em determinada pressão. Então você tem certeza que o padrão de fábrica ainda continua operando no equipamento. É uma coisa que eu não comentei aqui, lembrei agora de comentar antes que fique alguma dúvida. Será que com o registro totalmente fechado esse equipamento vai ter a força de embalar? Vamos verificar aqui, ó.
Então está totalmente fechado. Vamos desligar. Desliguei. A pressão deu uma baixada aqui, ó. Ela tá com pressão porque tem a válvula de retenção aqui embaixo, né? Então, e o registro fechado. Ela teve essa queda devidamente porque esse vazamentinho tá ali. Vamos ligar ela. Ligou tranquilamente. Vamos abrir o registro. Vamos desligar e ligar novamente. Ok. Então galera, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal aí para dar apoio, porque a tendência é o nosso canal ir crescendo aos pouquinhos, um passo por vez. Mais vídeos como esse serão publicados. Vou começar a publicar semanalmente. Vamos fazer explicações conforme o pessoal aí for comentando ou pedindo algum vídeo específico, nós vamos providenciar para fazer, beleza? E daí já tô dando uma novidade para vocês, o nosso canal já atingiu os primeiros 10 inscritos, muito obrigado aos 10 inscritos aí, vamos um passo de cada vez, quando ver vai ter muito mais inscritos.